Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. É bom, né, Ruth? A gente já tem... Todos os dias tem programas novos dentro do YouTube, né? Se a pessoa for inscrita no programa, na hora que sair um programa novo, O próprio sai YouTube todo dia, avisa a pessoa, né? avisa a pessoa. Aí você fica conhecendo todo o trabalho da Beit Israel tem Marabá, os estudos da Torá, as Paraxá, você vai entendendo as orações, os brahás, tefilá, algo que você precisa disso para o teu crescimento espiritual. Porque, Ruth, sem a gente procurar conhecer a Deus, a gente não alcança o objetivo que é a luz maior, né? Ele é a luz maior. E diz assim que se eles, o que o Eterno diz lá no livro do profeta Isaías? Se eles não falarem de acordo com a Torá, nunca verão a alva, nunca verão a Deus. Nunca verão. E as pessoas estão passando pela vida e não falam de Torá, não quer saber de nada. Os líderes não falam nem de Torá, dizem, vou abolir. Essas coisas do passado, Deus envelheceu e já passou para outro. Isso é coisa do Velho Testamento. Na Bíblia não tem Velho Testamento, não. Testamento se faz lá no cartório, né? Quando alguém vai morrer e deixa os bens para alguém. Aí faz um documento. Mas isso aqui é chamado de escritura. A Bíblia é chamada de escritura. Quando você vê alguém falar de Novo, Velho Testamento, porque ele é analfabeto dentro da Bíblia. Esse aqui é o analfabeto dentro da Bíblia. Não conhece o que é novo, o que é velho. Não conhece nem os livros da Bíblia. Aí quer ensinar. Eu acho interessante que a pessoa não sabe o que é ensinar. Ensina errado. A gente não estudou para isso. Mas vamos falar da Paraxá de Rucad, né? Rucad, ainda da vaca vermelha. Ainda, pensei que nós ia continuar não, aqui sobre... a Paraxá, o assunto dela é a vaca vermelha. Nós vamos continuar. Você vai falar de Miriam também, porque na realidade, Ruth, esse povo de Miriam, Moshe, Arão, todos fizeram parte desse grupo. Eles foram testemunha ocular do bezerro de ouro. Você sabia que Miriam tinha um poço que andava com ela quando eles andaram no deserto? Aí tu pergunta assim, você sabia? Sabia. Sabia. Porque, Ruth, era o seguinte, quem tinha maior comunhão, assim, Abraão e Sara. Quem tinha maior comunhão com o Eterno? Sara. Aí as pessoas dizem, não, mas era Abraão, porque o patriarca Abraão, ele que é o líder dos hebreus, dos judeus. Porque é só citado mais o nome dele. Porque existe um provérbio popular que a pessoa diz, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Existe uma grande mulher, porque quando a mulher se dedica, junto com o homem, a crescer os dois, como nós dois aqui. Mas não é atrás, é do lado, né? Escuta, nós dois aqui, nós crescemos juntos estudando a Torá, Paraxá. Se eu estiver aqui dando um estudo sobre Paraxá, falando da vaca vermelha, falando de Miriam, falando de qualquer parte, porque qualquer parte da Torá, nós conhecemos e sabemos explicar dentro dos princípios judaicos, né? Aí, se eu estou ensinando aqui e eu preciso sair, aí você continua do mesmo jeito, na mesma linguagem, né? Com as mesmas verdades que eu estou falando. Porque nós crescemos, é um casal que cresceu junto espiritualmente, no conhecimento da palavra. E é isso que Deus quer que nós venhamos, né, estudar juntos. O Midrash também fala que Abraão, ele tinha o quê? Uma árvore de estimação. Também que acompanhava ele. E ela só dava sombra para aquelas pessoas que... Já pensou uma coisa, se nós viéssemos para cá e o nosso poço viesse para cá, lá da Folha 20 para cá, Mas isso é um mistério que só quem sabe explicar é o Criador. Só o Criador, não adianta. Você vê que o povo começa a brigar por água depois que Miriam morre. Tu lembra que nós ia pro Caju Amigo, nossos filhos, tudo criança, tudo pequeno, e chovia em São João do Araguaia e não chovia no Caju?
E o meu tio Mundico falava assim, não, quando o Raimundinho está aqui no Caju, começa a querer chover, ele ajunta com a esposa dele, os filhos oram e a chuva vai para outro lugar, mas não molha eles. Isso são comunhão, segredo, mistério que a gente tem com o Eterno, com Deus. E a pessoa que não tem conhecimento leva para o outro lado, né? Eles acham que... Porque na realidade, Ruth, olha, hoje se fala muito de divisão, as divisões que tem aí, negócio de religião, né? Olha, é espírito, outro é isso, outro é aquilo, aquilo outro. Mas na realidade, o mundo espiritual existe e o mundo material existe, né? E muitos não sabem usar os dons ou a parte espiritual. Tem gente que nasceu para ser um canal de Deus aqui na Terra, mas ele não conhece Deus. Não busca conhecer. Agora tem uns que nasceu para ser um canal e eles buscam estudar, eles buscam aprender. Quando nós começamos no judaísmo, eu lembro que foi uma disputa que eu tive com um pastor lá em Belém, eu andando com ele no carro, e nós passamos em frente a uma sinagoga, e nós olhamos para lá, e ele começou a falar assim, rapaz, eu nem entro aí que eu tenho medo desses caras aí. Aí eu falei para ele assim, pois um dia eu vou ser grande igual esse pessoal aí, eu vou ensinar igual eles estão ensinando. Eu falei aqui, nem sabia o que estava falando, e voltei para Marabá. Quando eu já voltei em 2010 para Belém, eu mais o pastor Pedro Pinheiro, a gente chegou ali na balsa da Arapari. Quem eu encontro lá? O pastor Antônio Baeta, que hoje é advogado. Aí nós começamos a conversar, porque na minha camisa estava escrito Yud Rei Vav Rei. Quando ele olhou, ele falou Yud Rei Vav Rei. Ele fez a leitura da direita para a esquerda. Eu falei assim, vem cá, tu entende disso? Ele falou assim, não, nós estamos estudando isso aí. Aí eu fui explicar para ele que eu estava indo para Belém, porque eu estava tratando de fazer a circuncisão, que é a aliança com Deus, que é a Brit Milá, né? Então, tudo acontece, não é por acaso, nem por coincidência, Ruth, é pelo poder de Deus na nossa vida, né? Mas o que tu tem para falar aí sobre... Aqui no versículo... Paraxá, no capítulo 20, do versículo 10, porventura podemos fazer sair água desta rocha para nós? Para vós? Ou para vós? Fez uma pergunta, né? Segundo nossos sábios, Moisés deveria ter dito, o Eterno fará sair água para vós. Pois é preciso considerar que o povo de Israel saíra há pouco do Egito. Uma terra de magos, feiticeiros, e o povo poderia pensar que Moisés e Arão tinham poderes sobrenaturais para extrair água da rocha. Tudo aqui está falando de mago, né? Aqui no Brasil surgiu, tem uma pessoa aí que é muito importante na internet, que é um mago e que hoje está ensinando cabala. Ele já faz tradução de livros do hebraico para o português. Está mudando a coisa, né? Mudando cada vez. Porque na realidade, Ruth, muitas pessoas, quando eles acordam, eles estão em outro lugar, em outra religião. Aí não, preciso fazer o quê? O que hebraico fala? Techuvá. Então, segundo o que a gente vê, esse mago falando, ele já fala a linguagem hebraica mesmo. Ele fala Techuvá, ele fala da Brit Milá, da Brit Hadashah, algumas coisas que ele fala da Brit Hadashah ainda do Taná. Então, do Shema, das orações fortes que nós temos, que 72 nomes do Eterno, essas coisas tudinho. Mas continuando, Ruth, é o comentário sobre a Paraxá, né? Que aqui foi um dos erros de Moisés, né? Moisés, eu creio que ele estava muito estressado com aquele povo que murmurava por tudo. Moisés, ele falou uma coisa que ele não deveria. Não era ele para bater e nem para tirar a água da rocha, mas o Eterno. Ele tinha que falar, o Eterno fará sair água para vós. Ruth, o que aconteceu com ele ali, segundo alguns estudiosos, diz que ele tomou a glória do Eterno para ele. Bateu para dizer assim, as pessoas olharem e dizer assim, viu como ele é forte, bateu na rocha e a água saiu. Quem fez sair água da rocha não foi Moshe. A água saiu porque o Eterno falou para ele falar. E o povo que saiu de uma terra que era idólatra, cheia de magos e feiticeiros... Aí vê um cara fazer um milagre daquele? Aí ia dizer o quê? Ia dar glória para quem? Para um feitiço, para uma coisa que não era do Eterno. Olha, Ruth,
quando eu vejo as religiões, eu observo uma coisa: cada um está procurando a verdade. É. Como nós andamos em tantos lugares até chegar aonde nós chegamos. Hoje eu estou satisfeito. Se eu tiver que morrer hoje, eu vou morrer satisfeito, porque eu sei para onde vou e de onde eu vim. E o que eu vim fazer é isso. Quando acabar a minha missão, o Eterno me tira. É tempo, porque o nosso lugar não é aqui. Nós viemos só pagar aqui uma conta. E essa conta é o quê? A história do bezerro de ouro, né? É. É a Aqui vaca 11. vermelha. E feriu a rocha. O outro episódio da água em Refidim. Êxodo capítulo 17, de 1 ao 7. O uso milagroso da vara visava despertar a fé do povo, ainda influenciado pelo materialismo egípcio. Agora, 40 anos depois, prestes a entrar na terra prometida, Moisés tinha que ensinar que esta terra não seria dada ao povo por milagres, mas assim pela fé, por seu amor à terra de Israel. Não era por milagre que eles iam entrar. Não era porque não, o Senhor vai dar. Porque tem pessoas que assim, o Senhor diz assim, eu vou te dar uma benção. Aí ele fica acomodado esperando. Não vai lutar e pagar o preço, né? Aí Caleb esperou 40 anos para receber a benção dele. Aí diz 2 vezes. Alguém pode cometer um erro num acesso de raiva, mas se repete, não pode ser um líder. Arão agiu passivamente durante esse episódio e deveria ter chamado a atenção de Moisés depois da primeira pancada na rocha, pedindo a ele que parasse. Ao não protestar, tornou-se cúmplice e foi também punido sem poder entrar na terra de Israel. Quer dizer, os dois, pelo esse erro, eles não entraram. Nem Arão e nem Moisés. Arão morreu antes, né? Morreu. E Moshe não pôde entrar por causa dessa atitude. Uma atitude nossa pode afetar a nossa vida espiritual. Aí a pessoa diz assim, tempo. não, mas ele não era um queridinho de Deus, falava face a face, mas ele errou. Só que errou, paga. Deus é ditador, radical e ciumento. Então, quando ele age pelo radicalismo, é porque ele foi de frente com aquele que estava querendo tomar a glória dele. Por que o Eterno chega com Abraão e pede, me dá teu filho, teu único filho? E foi uma maneira que ele fez sem pensar. Quando ele foi prestar atenção no que ele fez, já estava tarde. E eu acho que até hoje Moisés se arrepende desse ato que nós estamos lendo aqui, que ele praticou. Quer dizer, mesmo que o homem seja um homem santo, escolhido por Deus, o maior profeta que essa terra já viu, mas ele deu um deslize, Ruth. Um deslize. Qualquer um de nós somos passivos para isso. Mas ele era um homem muito manso. O que ele aguentou. Mas a Bíblia diz que ele era um dos homens mais mansos da terra, né? E na realidade era um dos mais valentes. Porque quando ele agia para liderar uma guerra, ele ia e vencia a guerra. Ele dava resultado. Então o interessante, Ruth, é nós darmos resultado naquilo que estamos fazendo. Olha nós dois aqui. Nós teríamos condição de fazer esse programa? Não tinha. Aí o Eterno vai e coloca um filho da gente, 2 anos, dizendo, rapaz, bora fazer, bora, pai, bora. E terminamos fazendo. Aí nós estamos no ar, levando a palavra do Eterno, fazendo com que se cumpra a profecia e essa terra se encherá do conhecimento de quê? De Deus. De Deus. 12. Por isso não trareis esta congregação à terra que lhe dei. À primeira vista, parece que a severidade do castigo não corresponde ao pecado. Além disso, qual a diferença se, em lugar de falar ao penhasco, o golpeou com a vara, que igualmente deu água? Quer dizer, a diferença era para ele falar, só dar uma voz de comando. Ele fez foi golpear mesmo, bateu na... Porque, Ruth, quando nós cremos que... Porque é o seguinte, a fé, quando ela entra dentro da gente, a gente já tem a certeza que vai acontecer aquilo. A gente tem que ter bastante cuidado para não fazer isso que Moisés fez. Por exemplo, lembra daquela mulher? Que ela chegou lá naquele restaurante, daquela igreja, nós estávamos lá,
e ela não pôde participar, né, do que tinha lá, né, porque ela estava em jejum, porque ia fazer exame de câncer no outro dia. Tinha dado câncer, né, tá positivo, ia fazer mais outro exame. E ali eu senti de falar para ela, assim, aquela fé, algo que não é nosso, mas que vem de Deus, de que naquela noite Deus ia mandar operar ela, e que os anjos iam fazer essa obra. E aconteceu. Então todos testemunham, até hoje essa mulher testemunha lá dentro de Anápolis do que aconteceu naquela noite. Então, na realidade, Ruth, a gente está acabando o programa, mas o que precisa para que as pessoas venham fazer alavancar e crescer o sucesso desse programa? Vamos curtir, compartilhar e se inscrever. Coloque seu computador, seu celular a serviço do Eterno e tu vai ver o tanto que Deus vai te abençoar. Shalom, shalom. Shalom, shalom, até o próximo. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו. Mashiach ben David.